Pessoal, seja bem-vindo aí no nosso canal do YouTube, né? Se é a primeira vez que você está aqui comigo, se inscreva aí, né? Ativa o sininho, porque ativando o sininho você vai receber as notificações das próximas aulas. Meu nome é Gabriela Genka, eu sou médica veterinária especialista em clínica e cirurgia de equinos e também sou especialista em ortopedia, onde eu atuo há mais de 20 anos, né? Como profissional liberal e na área da docência também. Então hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre a articulação do joelho, tá? Que é a articulação fêmuro-tíbio-patelar. A articulação fêmuro-tíbio-patelar, ela é feita pela articulação da patela com as trócleas do fêmur, formando a articulação fêmuro-patelar, e a articulação dos côndilos do fêmur com a tíbia, formando a articulação fêmuro-tibial lateral e fêmuro-tibial medial. Então, durante os esportes, esses cavalos sofrem muitas lesões nessa articulação, e aí é de grande importância o conhecimento dessa anatomia específica dessa área, uma vez que existe a necessidade de um bom entendimento para uma boa avaliação radiográfica, para uma boa avaliação ultrassonográfica, para realmente fazer um bom exame clínico. Então é necessário que você conheça isso. Então hoje nós vamos estar falando um pouco de quê? Do fêmur. Então aqui a gente tem o fêmur, a gente tem a tíbia, né? Essa é a região lateral do fêmur, região lateral da tíbia. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre o fêmur, né, nesse vídeo. Então, nessa região distal do fêmur, a gente tem numa região cranial as trócleas do fêmur e na região caudal os côndilos do fêmur, tá? Essa região cranial do fêmur que eu comentei é aonde se articula com a patela, que não tá aqui, né? Que é o osso que fica aqui ancorado na região do tubérculo da tróclea medial do fêmur. Essa tróclea ela é muito mais insinuada do que a tróclea lateral do fêmur. E aí a gente explica um pouquinho que isso faz parte do aparato estático passivo do membro pélvico, que é fundamental a ancoragem da patela nessa estrutura aqui, que seria o tubérculo da tróclea medial do fêmur. Então esse cavalo consegue ficar muitas horas em pé, quase sem gasto energético nenhum. E isso se dá através da articulação fêmur-tíbio-patelar, especificamente pela articulação fêmur-patelar. Então, essa tróclea medial ela é muito mais insinuada do que a tróclea lateral, exatamente para receber a patela aqui, né? A tróclea lateral ela é fina, pontiaguda, ela é um pouco mais baixa do que a tróclea medial do fêmur, e ela é o local frequente de ocorrências de OCD, ou seja, osteocondrite dissecante ou osteocondrose. Então é um foco de avaliação, tanto na nossa avaliação radiográfica quanto ultrassonográfica dessa região. E é claro, artroscópica, porque uma vez a gente precisa fazer a correção dessas lesões e muitas das vezes via artroscópica. Beleza. Então, entre essas trócleas, a gente tem um sulco, que chama o sulco intertroclear do fêmur. E esse local serve de passagem para os ligamentos patelares, que participam da estabilidade da articulação fêmuro-patelar também, tá? Numa região lateral dessa articulação, então, eu tenho aqui a tróclea lateral e o côndilo lateral. O côndilo, ele tem uma região que seria do epicôndilo, que é essa região aqui rugosa, né? E o côndilo. A região do epicôndilo é a região de origem do ligamento colateral, lateral da articulação fêmuro-tibial. Então aqui recebe a inserção do ligamento colateral. Por que é importante saber isso? Porque aqui é foco de lesão. A gente chama de lesões de inserção do ligamento no osso de entese. Então a região onde eu tenho inserção do ligamento no osso chama entese. A lesão do ligamento nessa região de entese é chamada de entesopatia. Então isso aqui é uma área foco onde a gente precisa fazer uma boa avaliação tanto no raio-x quanto no ultrassom para as possíveis lesões desses ligamentos, ou seja, dessas entesopatias. Essa região aqui, entre a tróclea lateral e o côndilo lateral, seria um sulco, forma um sulco que é chamado de sulco extensório do fêmur. Esse sulco também é foco de importância clínica, uma vez que um dos músculos principais responsáveis pela velocidade do cavalo, que é o músculo perôneo sternus ou terceiro fibular, se origina aqui, nessa região, junto com o músculo extensor digital longo, que vai se inserir lá no casco para produzir a extensão do dedo, ok? Beleza.
Então, nessa região do côndilo lateral, a gente tem que esse côndilo lateral, ele vai se articular com o platô lateral da tíbia, né? E aí, entre eles, existe o menisco lateral, e cada menisco, né, cada articulação fêmoro-tibial, seja ela lateral ou medial, apresenta o menisco, e cada menisco tem os seus ligamentos, que nós vamos estar falando aí pra frente, né? Então é importante, o menisco é muito importante, uma vez que é uma estrutura de estabilidade e é uma estrutura que se lesiona com uma certa frequência, né? E que é muito importante a gente ter o conhecimento dessa estrutura. Além disso, a gente tem nessa região lateral essa concavidade aqui, que a gente observa, que é chamada de fossa poplítea. A fossa poplítea é a inserção do tendão do músculo poplíteo. O músculo poplíteo, ele vem dessa região caudal aqui da tíbia, tá? E ele vem de medial para lateral, se inserindo realmente nessa região de fossa. Então, quando a gente faz a imagem de escaneamento ultrassonográfico do menisco lateral, a gente também busca lesões do tendão do músculo poplíteo, tá? Então, falando dessa região lateral, a única coisa que faltaria aqui, óssea, seria essa estrutura aqui, que é chamada de fossa supracondílea do fêmur, que é a origem dos músculos flexor digital superficial e o músculo gastrocnêmico. O músculo flexor digital superficial vem aqui, né? Vai para uma região distal. E aí aqui nessa peça, aproveitando que ela está aqui perto da gente, o flexor digital superficial vem aqui, só que isso aqui é a mão, a gente está falando de posterior, né? Passa na região do boleto e vai se inserir na região aqui pálmaro-proximal da falange média, né? Então, participando da flexão do dedo, principalmente da articulação metatarso-falangiana e interfalangiana proximal. Beleza. O músculo gastrocnêmio também teria uma origem aqui, com as suas cabeças lateral e medial, e vai se inserir lá na região do calcâneo, né, no jarrete, para produzir a extensão da articulação do jarrete, né? Então, podem acontecer lesões também nessa região aqui, tá? Então, beleza. Nós falamos da região cranial e nós vamos falar agora da região medial e em seguida nós vamos falar da região caudal. Então, nessa região aqui, medial do fêmur, a gente tem a tróclea medial, que eu falei que ela é mais insinuada, indo aqui em direção ao côndilo medial. O epicôndilo medial também tem a origem do ligamento colateral medial, da articulação fêmur-tibial medial, que ela é mais acometida por lesões do que a lateral, né? Então a importância clínica dela é maior. E aí a gente tem o côndilo que vai se articular com o platô medial da tíbia, também através do menisco, né? Então é importante lembrar que o ligamento colateral ele fica muito próximo aqui do menisco medial, e uma das formas da gente avaliar se existe extrusão ou protrusão do menisco é fazendo ultrassom dessa região e avaliando o posicionamento do menisco com relação ao ligamento, tá? Numa região mais caudal aqui da articulação, então a gente vê que o côndilo medial ele é mais côncavo com relação ao côndilo lateral do fêmur, né? Só que o côndilo lateral ele é um pouco mais estreito na base, mas ele é mais largo cranialmente, porque o platô lateral da tíbia é maior, né? E aí existe essa fossa, que chama fossa intercondilar do fêmur, que é a origem dos ligamentos cruzados, o cruzado cranial e o cruzado caudal, né? Então, esse ponto aqui também é foco de lesões, onde a gente sabe que o ligamento cruzado, ele mantém a estabilidade rotacional da articulação e é foco de lesão e importância clínica muito grande nesses animais, tá? Então, a gente deu uma pinceladinha rápida aqui, mas já demos alguns conceitos para vocês dessas regiões que têm importância realmente clínica dentro dessa articulação, falando principalmente do fêmur. Muito obrigada e até o nosso próximo vídeo.